A palavra acantocéfalo vem do grego, que significa acântias, espinhoso, e céfalo, cabeça. Esses parasitas são comumente chamados de vermes com a cabeça espinhosa. Eles são endoparasitas encontrados basicamente nos peixes, anfíbios, pássaros e mamíferos. A cabeça espinhosa anteriormente citada se dá pela presença de um probóscito retrátil na região anterior recoberto por ganchos, que promovem a fixação do parasito no intestino do hospedeiro. Eles não possuem canal alimentar, a absorção do alimento é através da cutícula espessa. Compõem um filo cosmopolita, incluindo mais de 1.200 espécies. Os sexos são separados, sendo que os machos são bem menores que as fêmeas, apresentando dimorfismo sexual entre as espécies. O tamanho pode variar de menos de 2 mm a mais de 60 cm de comprimento. O filo é dividido em 4 classes: Paleacantocéfala, Arqueacantocéfala, Poliacantocéfala e Euacantocéfala. A classe monofilética Arqueacantocéfala é o grupo irmão do clado que consiste nos Euacantocéfala e o monofilético Paleacantocéfala. De forma geral, os hospedeiros definitivos dos acantocéfalos são peixes, aves, mamíferos e anfíbios. Os hospedeiros intermediários compõem os crustáceos e alguns insetos. Vale ressaltar que o corpo desses parasitas são cilíndricos ou achatados. Na imagem no canto superior esquerdo, é possível observar os ganchos nesses parasitas. Esses ganchos, como já foi citado, auxiliam na fixação na parede do intestino do animal. Na parte inferior direita, podemos ver algumas estruturas sobre a morfologia dos acantocéfalos. A probóscita oca, armada com ganchos, permanece em uma bolsa e é retrátil. Além disso, vale refrisar que não existe canal alimentar. Sendo assim, a cutícula espessa que irá auxiliar na absorção do alimento quase sempre estará pregueada e invaginada para aumentar a superfície de absorção. Os macroacantorríncos erugináceos são parasitas do filo Acantocéfala e da família Oligoacanthorrhichidae. Quanto à morfologia desses parasitas, os adultos são geralmente vermes grandes, medindo, quando machos, 10 cm e fêmeas de 35 a 60 cm de comprimento. Além disso, medem de 5 a 10 mm de largura. A cutícula é transversalmente enrugada, probóscite retrátil coberta com cerca de 6 fileiras transversais de ganchos. Os ovos são ovoides, marrom-amarelados com uma casca espessa externamente mamilada. Também não possuem canal alimentar. Na primeira imagem, podemos ver a região do meio do corpo desses parasitas. Na região B, podemos ver a área colapsada. E na região C, podemos ver claramente o probóscito retrátil. Os hospedeiros definitivos dos macroacantorríncos erugináceos são suínos, javalis, ocasionalmente cães, carnívoros silvestres e seres humanos. Já os hospedeiros intermediários são os besouros do esterco e aquáticos. A distribuição se dá mundialmente, mas é ausente em certas áreas, como partes da Europa Ocidental. Como já foi dito anteriormente, a localização no hospedeiro se dá no duodeno e intestino delgado proximal. O ciclo evolutivo dessa espécie se dá da seguinte forma: os adultos, fixados à mucosa do intestino delgado, depositam ovos que são eliminados nas fezes. Eles são produzidos em grande número, são muito resistentes a extremos climáticos e podem sobreviver durante anos no ambiente. Após ingestão por larvas de besouros de esterco ou aquáticos, o acântor se desenvolve para o estágio infectante cistacanto em aproximadamente 3 meses. A infecção dos suínos ocorre após ingestão de ninfas de besouros ou besouros adultos. O período pré-patente é de 2 a 3 meses e a longevidade é em torno de 1 ano. Quanto à patogenia, os parasitas adultos, ao introduzirem a probóscite na mucosa do intestino delgado, produzem uma lesão traumática que é acompanhada de deposição de tecido conjuntivo e consequentes formações nodulares que se conseguem observar claramente na superfície serosa do órgão. Além disso, infecções discretas não são muito patogênicas, mas infecções maciças podem retardar as taxas de crescimento e causar emaciação. Falando sobre os sinais clínicos, as infecções brandas em geral são assintomáticas. Infecções maciças podem causar inapetência e perda de peso.
e em caso de perfuração intestinal, tem-se peritonite generalizada, podendo levar à morte do hospedeiro. Na imagem, podemos ver uma espécie de Macracanthoryncus erudináceos na mucosa intestinal de Tayassu peccari, que é basicamente o porco do mato, também conhecido como queixada. A formação de nódulos na região serosa é observada claramente, também chamada de manchas de amora. O diagnóstico baseia-se no achado dos ovos típicos nas fezes. Na necropsia, superficialmente, os vermes parecem semelhantes a outros parasitos, como o Ascaris suum, mas quando colocados em água, a probóscide espinhosa se exterioriza, o que ajuda na diferenciação. Em relação ao controle e profilaxia, deve-se impedir o acesso de suínos aos hospedeiros intermediários. Em sistemas modernos de manejo, isso pode ser conseguido com facilidade, mas onde suínos são mantidos em pocilgas pequenas, as fezes devem ser removidas regularmente para reduzir a prevalência dos besouros do esterco, que servem de hospedeiros intermediários. Embora haja pouca informação a respeito, existem relatos de que levamisol e ivermectina são efetivos no tratamento. Geralmente também é feito com outros antihelmínticos. O filo Nematelminx possui 6 classes, porém apenas uma delas, os Nematoda, contém vermes de importância parasitária. Os nematódios são comumente chamados de vermes redondos, derivados de sua aparência em cortes transversais. Esses parasitas são cilíndricos, fusiformes, não segmentados e com extremidades alongadas. São pseudosolomados e possuem ampla variedade de nichos. Possuem simetria bilateral, tamanho variável, podendo ser microscópicos ou apresentar 1 metro de comprimento. Parasitam plantas e animais diversos, incluindo o homem. São invertebrados e com sistema digestório completo. Esses animais apresentam, além da boca e do intestino, o ânus, por onde são eliminadas as fezes. No caso da superfície do corpo dos nematodas, existe uma camada externa, a cutícula, que vai os proteger do atrito com as partículas do ambiente. Vale ressaltar que a cutícula oferece também proteção contra substâncias produzidas pelos hospedeiros, como as enzimas digestivas. Os nematodas também se diferenciam por apresentarem respiração cutânea, ou seja, as trocas gasosas ocorrem pela superfície corporal. Na imagem mais acima, podemos ver as diferenciações entre as espécies de macho e fêmea. As fêmeas irão apresentar poros genitais, e os machos, as espículas penianas e a porção final da vesícula seminal. A cauda dos machos desse parasito geralmente são enroladas por conta das vesículas copulares, que se apresentam mais terminalmente. A superfamília Rhabditoidea é constituída de espécies predominantemente de vida livre. As de vida parasitária têm um ciclo vital direto, podendo ser intercalado com o ciclo de vida livre. As fêmeas parasitas são partenogenéticas e o aparelho bucal não apresenta dentes. Possui objetor pouco desenvolvido, vagina transversa e com esfíncter também pouco desenvolvido. O esôfago dos adultos e das larvas no primeiro estágio é rhabditiformes. Não há machos parasitas e as fêmeas vivem na mucosa do intestino delgado do hospedeiro. Espécies importantes de estrongiloides parasitam animais domésticos e humanos. Estrongiloides stercoralis parasitam humanos e cães. Estrongiloides papilosos, ruminantes. Estrongiloides ransomii, suínos. E Estrongiloides westeri, equinos. Strongyloides ransomii. Esse verme é também chamado de verme filamentar. Eles parasitam o intestino delgado de suínos e podem ser encontrados mundialmente. Apenas as fêmeas são parasitas. Essas fêmeas elas escavam a parede do intestino e se estabelecem em túneis do epitélio das velocidades do intestino. A infecção transmamária é a chave para a epidemiologia da infecção. Quando os leitãozinhos são separados ao nascerem e amamentados artificialmente, podem ficar livres da contaminação. Quanto à sua morfologia, são vermes finos e filiformes, que podem ter de 3 a 5 mm de comprimento. O esôfago é longo e pode ocupar até 1/3 do comprimento do corpo.
O útero é entrelaçado com o intestino, o que dá a impressão de um fio torcido. Diferente de outros parasitas intestinais, estes têm uma cauda com uma extremidade romba. Na imagem, é possível observar indicado pela letra A o corpo inteiro do verme, pela letra B, a extremidade anterior, pela letra C, a extremidade posterior, na letra D, indicado pela seta preta, a vulva do verme, e indicado pela seta branca, na letra E, o ânus. Strongyloides stercoralis. Esse verme também é comumente chamado de verme filiforme. É o parasita do intestino delgado de cães, raposas, gatos e até humanos. Podem ser encontrados em regiões de clima tropical, subtropical, de todo o globo. Quanto à sua morfologia, é um verme delgado que apresenta cerca de 2 mm de comprimento. Semelhante à morfologia do Strongyloides ransome, também possuem um esôfago longo, o útero entrelaçado com o intestino e a extremidade da cauda romba. Estes vermes são causadores da doença estrongiloidíase, que é uma verminose muito comum em regiões tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. O Strongyloides westeri parasita equinos. Tem como hospedeiro intermediário jumentos, zebras, raramente suínos. Este parasita é encontrado por todo o mundo. No hospedeiro, localiza-se no intestino delgado. O Strongyloides westeri é um verme delgado capiliforme, que mede entre 6 a 9 mm de comprimento. O esôfago longo pode ocupar até 1/3 do comprimento do corpo, sendo classificado como filariforme. Quando o parasita apresenta esôfago curto, é classificado como rabiditiforme. O útero é entrelaçado com o intestino, propiciando a aparência de filamentos espiralados torcido. Eles apresentam a cauda de ponta romba. O gênero Strongyloides completa seu ciclo evolutivo de duas maneiras. A primeira é o homogômico ou direto. Nele, em condições ambientais favoráveis, a larva no seu primeiro estágio vai a L2 e L3 dentro ou fora do ovo. O hospedeiro definitivo se contamina através da penetração das larvas L3 na pele e elas ganham as arteríolas, coração, pulmão e nos bronquíolos a L3 passa a L4 e vai aos brônquios, traqueia, laringe, onde são deglutidas e caem no tubo digestivo, passando a L5, que são as larvas jovens, desenvolvendo-se então as fêmeas partenogenéticas. Outra forma de infecção é através da ingestão de alimentos contaminados, onde a L3 chega ao tubo digestivo e no intestino rompe a parede, passa para a circulação e repete o ciclo. Outra forma de realizar o ciclo é o heterogômico, ou indireto. Em condições ambientais, a larva no primeiro estágio segue o caminho que dará origem à L3, que é a forma infectante, ou origina formas não infectantes, ou seja, L1, L2, L3, L4 e L5, que amadurecem, vão a adultos de vida livre e copulam gerando formas parasitárias, que são as fêmeas partogenéticas. A principal via de transmissão das espécies de Strongyloides nos mamíferos é a transmamária. Isso ocorre em cães, equinos, suínos e ruminantes. Após uma infecção inicial ter se estabelecido, larvas adicionais tendem a migrar para tecidos corporais mais profundos, dos quais estas larvas passam para as crias pelo leite e colostro. Essa transmissão transmamária tem importantes implicações para a introdução e controle da doença. Os sinais clínicos se manifestam através de diarreias, que causam lesão da parede intestinal, vômitos, má digestão, falta de apetite, cólicas, emagrecimento e anemia. Os parasitas maduros são encontrados no duodeno e jejuno proximal, e se presentes em grandes números podem causar inflamação com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral, com prejuízo à digestão e à absorção. A migração das larvas pelos pulmões pode causar hemorragia grave e distúrbio respiratório. A penetração pela pele pode resultar em irritação e dermatite. Outra doença bem característica deste parasita é a estrongiloidíase. Para o diagnóstico, realiza-se exame histopatológico de fragmento do intestino delgado.
Espécies como Strongyloides westeri, Strongyloides ransome e Strongyloides papilosus realiza-se a técnica McMaster, que se baseia na pesagem e contagem de ovos do parasita. Para a espécie Strongyloides stercoralis, a técnica utilizada é a de Berman, que se baseia no hidrotropismo. A ivermectina é o tratamento de escolha para quase todas as espécies de estrongiloides. Cambendazol, albendazol, antihelmíntico, oxibendazol são alternativas também eficazes, que podem ser utilizados quando a ivermectina não estiver disponível. Após o fim do tratamento, recomenda-se a realização de um exame parasitológico de fezes. Se os sintomas persistirem, mesmo se o resultado do exame parasitológico for negativo, deve-se pensar em falha do tratamento. Nestes casos, exames de sangue podem ser usados para ajudar a esclarecer a dúvida. O controle de infecção por estrongiloides pode ser feito pela redução no número de larvas livres e pela remoção das fezes do ambiente, bem como o fornecimento de locais para a manutenção dos animais e camas secas.